Boa tarde, bem-vindos aqui à página da Go Outside. Hoje é quarta-feira, mais uma live por aqui. Eu sou a Maria Clara. Estou esperando o nosso convidado de hoje aparecer por aqui, então vem chegando. Avisa todo mundo que vai ter Big Rider hoje aqui comigo. O cara é um dos surfistas mais respeitados, um dos surfistas brasileiros mais respeitados fora do Brasil e aqui também. E não é só por causa de títulos incríveis e recordes, mas porque ele é uma inspiração para toda uma geração, mais de uma geração de surfistas que gosta e pretende elevar o surf a uma outra potência, a um outro patamar. Eu tô falando do Carlos Burle, pernambucano, cara, gente fina demais, já entrevistei ele algumas vezes, tive a oportunidade de falar com ele em momentos importantes da vida dele. E hoje a gente pode falar de mil assuntos, porque o Carlos está entrando numa outra fase. Já desde o ano passado a gente vem falando sobre isso, sobre fazer 50 anos, sobre passar o que ele aprendeu para outras pessoas. Então a gente tem um monte de assunto bom aqui, já vi que ele apareceu. Eu vou botar ele para dentro para a gente aproveitar esse tempo juntos aqui. Burle na área. Meu parceiro de aniversário, descobri, Carlos Burle faz aniversário 9 de novembro junto comigo. Sabia dessa? Bem-vindo! Oi, Clarinha, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tá com muita luz atrás de mim? Tá atrapalhando? Deixa eu ver aqui. Não, muita luz nunca atrapalha, muita luz é sempre Ah, bom. Eu é que tô com pouca luz, que eu tô dentro de um chalezinho na montanha, então hoje tá um pouquinho mais escuro. olha, também tô no interior. Legal. É, por onde você anda? Você passou um tempão no Havaí, que eu sei, Tô no fugindo aqui interior de São dessa Paulo. pandemia. É, Uhum. eu tô aqui em Monte Verde desde segunda-feira, fiz a live da segunda aqui e hoje estou aqui de volta. Um prazer falar com você, obrigada de topar esse convite mais dessa vez. Muito bom te ver. Fazia tempo que a gente não falava, né? Muito, desde o Rock Spirit, eu estava aqui pensando. E aí eu estava aqui fazendo as contas, eu já te entrevistei algumas vezes, em várias ocasiões. Me lembro de uma vez eu fiz um perfil seu para a Go Outside, logo que eu entrei na revista, a gente num café ali no Itaim, entrevista super longa, um perfil bacana. Mas eu me dei conta ontem, estudando aqui para essa live, que eu nunca te perguntei uma coisa muito básica, que é como é que você fez essa escolha pelas ondas grandes, sendo essa uma escolha que já até hoje é uma escolha pouco usual, não é a modalidade mais popular do surf, e você lá na década de 80, pernambucano, como é que abraçou essa realidade, essa escolha tão atípica das ondas grandes? Olha só, eu sempre fui muito driven, né? Guiado pelo coração, né? E eu sempre gostei muito de desafios. E as ondas grandes têm vários desafios, né? É, e é lógico, em um misto também de superação, com você se sentir mais forte, se sentir mais poderoso, mais no controle, mexe com o teu ego. Uhum. E, a princípio, era uma área muito pouco explorada pelos meus concorrentes, né? Sim, Então, eu sentia que ali tinha também mais oportunidades, mais dificuldades, mas mais oportunidades. E eu tenho essa visão, sabe, Clarinha? Eu gosto muito de pensar um pouco diferente sempre, né? Senão não é... estrategicamente, né? Até na vida mesmo, né? Na vida mesmo, eu terminei sendo surfista porque eu não queria fazer o que a sociedade estava impondo para mim, né? Uhum, Aquela carreira tradicional e uma vida tradicional, né? Eu uhum. sempre achei que a gente tem que é, bater de encontro às coisas que as pessoas acham que para a gente são boas, né? Quem tem que escolher somos nós, Sim, né? Nós é que sem escolhemos, dúvida, né? sem dúvida. E o surf de ondas grandes ele entra um pouco na cena porque tem a ver com essa história de fazer algo que ninguém estava fazendo, de ir além do que os meus concorrentes estão fazendo e, consequentemente, entregar algo diferente, né? A Uhum. gente tem um mundo cada vez mais conectado e o que faz com que a gente tenha que analisar tem que analisar essa situação de uma forma diferente é justamente você tentando
ser diferente, né? Você tentando atuar de uma forma diferente dentro desse conjunto de coisas que a sociedade impõe para a gente constantemente hoje em dia, né? Então, hoje, mais ainda com essa história de database, né? A gente está sendo analisado a todos os momentos, né? E, consequentemente, a sociedade está oferecendo para a gente, através desses aplicativos, através dessas ferramentas que a gente usa, coisas que, para a gente, já são coisas que a gente gosta, né? Por exemplo, você gosta de uma alimentação mais natural, vai vir coisas mais naturais. Você gosta de exercício, vai vir mais coisas... Os algoritmos operando por nós aqui. Pois é, e se você não tiver essa cabeça de se questionar constantemente, você vai, de repente, acreditar que todo mundo pensa igual a você, né? Só que não é, o mundo não é assim. As pessoas continuam pensando diferente, as pessoas continuam sendo diferentes, né? E isso é muito legal. E ser diferente é legal, né? E tentar coisas diferentes na vida é legal, e sair da caixinha é legal. E o Buri sempre teve essa personalidade. Por isso que eu entrei nas ondas grandes, né? Porque eu gosto de desafios, eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto. Mas você foi pioneiro, quer dizer, começar a pegar, entrar no surf de ondas grandes depois que você abriu o caminho é uma coisa. Agora, você, na ocasião em que começou a surfar, não tinha, assim, 5 Carlos Burle para você falar, pô, isso é legal, de repente acho que eu vou por aí. Foi uma percepção muito pessoal mesmo, né? Mas isso aí é a história do amor, né, que eu te falei, né? Sabe aquela história de não, vou fazer a coisa de coração, né? Eu gosto de fazer a coisa de coração pra caramba. E na vida, a gente tem que usar o coração e a razão, né? Não dá para usar não só o coração e não só a razão, né? Tem que usar os dois. A vida sem o coração fica muito superficial, muito artificial, né? E a vida só de coração é roubada geral, né? Também, pô, você tem que ter o equilíbrio entre essa adaptação que a gente precisa para poder conviver socialmente como seres, né, sociais. E você não vai conseguir ser independente sendo rebelde só indo atrás do seu coração. Você vai conseguir ser independente entendendo os outros e interagindo da melhor forma no meio, né? Sem criar drama, né? Sem ser uma criança mimada. Não, só faço o que eu quero, só faço o que o meu coração manda, né? Não posso ficar contrariado. Algumas pessoas me questionam, né, durante eventos sobre isso, né? Mas para você é muito fácil, você escolheu ou vive de uma profissão que você ama. E na realidade não é tão simples assim. Não tem nada de simples. Inclusive, você vem de uma geração em que o surf nem profissionalizado como a gente conhece hoje era. Então, era na verdade, um meio de super marginalizado. Seu pai mesmo te falava aquela história, aquela frase clássica que a gente já ouviu: você vai terminar a vida puxando carroça, você precisa achar uma profissão e tudo. E então, a gente sabe que década de 80... o surf era a terra de ninguém, não estava longe de ser uma coisa profissional, né? E minha carreira não é só uma carreira ascendente, né? Ela tem vários obstáculos, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até que ela consegue encontrar um equilíbrio e eu consigo um ascendente até onde eu estou hoje, né? Mas eu não sou só surfista profissional, né? Eu sou uma pessoa que desbravei, como você mesmo colocou, uma vertente dentro do surf que era muito pouco explorada. Então, eu criei ferramentas juntos com a minha comunidade para que eu pudesse me sustentar. E isso é muito legal legal mesmo, porque eu não tive a oportunidade de só pensar em performance. Eu não podia só pensar em performance, eu tinha que pensar... Você tinha que abrir caminho, tinha que criar condições para o que você queria fazer, né? Eu tinha que pensar fora d'água também, né? Agora mesmo, um amigo meu me mandou uma foto, ele mandou 3 fotos. Uma é eu com a Yasmin, minha filha que está hoje com 22, estudando medicina. Que legal. Ela na banheira, né? A outra, eu dentro de um escritório da primeira casa que eu construí, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu quando construí essa casa, eu já construí um escritório. Olha que legal, né? E eu tô segurando aquele telefone com fio, há um tempo atrás. Telefone com fio. E
E a outra foto era eu segurando um cheque do primeiro campeonato interativo. A internet chega no Brasil em 95, né? Uhum. E o Sport TV faz o primeiro campeonato interativo. E olha quanta água já passou de lá para cá. Sim. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora, né? A internet não é Uhum. mais novidade, né? A O surf de tecnologia vai ondas estar... grandes já tem outras pessoas aderindo, né? É isso. Mas É. sempre começa de algum lugar, e começamos Pois é, ali e aí com você você. precisa ter coragem, né? Primeiro você tem que ter coragem, né? De, pô, vou seguir teu coração, mas vou seguir o coração como? Usando a razão, não na porra louquice. Vou me preparar, né? Uhum, Tenho que me capacitar, tenho que entender o meio, tenho que uhum, interagir da melhor forma. uhum. E aí você entende também que, poxa, se você tiver essa coragem, você vai ter recompensa. Né? Que Uhum. muitas coisas que estão além dos nossos medos são super importantes para a gente, né? Até como uma forma de cura, né? De curar Sim, mesmo essas emoções, e também como uma forma de você se realizar. Né? Como sim. eu hoje eu me sinto super realizado. Né? Quando eu comecei a trabalhar com a Maia, a gente também teve muita aceitação e Uhum, também tivemos muito preconceito. E uma uhum. coisa que fortaleceu muito o nosso trabalho é que a gente olhava um para o outro e falava assim, pô, ninguém pode tirar da gente a oportunidade da tentativa, né? Porque Sim. todo mundo tem que tentar na vida, né? Então, se Uhum. você chega para mim e fala, não, você não pode tentar porque esse não é o seu perfil, você não nasceu para isso. Aí você Uhum. fala assim, cara, posso tentar? Dá licença, né? E você Te vai lá e tenta. atrapalha? Assim, e você pode errar. É comum a gente errar, né? A Sim. vida sem erros não faz sentido, Eu vou né? até falar disso daqui a pouquinho, sobre não só a Maia, mas seus outros pupilos todos. Um deles está até aqui assistindo a gente, que eu já vi, o Lucas Chumbo já deu um alô aí. Mas antes disso, ainda a ver com o que a gente está falando sobre pioneirismo, você, da sua geração, é um dos que teve a oportunidade de abrir caminho e de também colher os frutos dessa abertura de caminhos. Você é um cara que conseguiu se realizar, bicampeão mundial, recordes, além de ter aberto caminho, você também pôde subir no pódio e conquistar muitas coisas, né? Mas você vem de uma geração de surfistas muito também talentosos, como o Fábio Gouveia, o Uhum. Heraldo Gueiros e tudo, que de repente não tiveram tanta projeção como você teve, e a gente vê agora uma outra geração, a Brazilian Storm, com Gabriel Medina, Adriano de Souza, Ítalo Ferreira, que são 3 brasileiros, donos de 4 títulos mundiais dos últimos 6 anos. O que você acha que rolou da sua geração para a geração desses caras, para que agora o Brasil tivesse esse volume de títulos que a gente tem na mão desses meninos agora? Olha só, é uma evolução, né? Você mesmo colocou aí, muito bem colocado, que a gente vem evoluindo, né? O surf no Brasil, ele ganha forças, e mundialmente ele ganha uma representação bem maior até chegar no topo, né? Uhum, E o esporte também vem acompanhando isso, né? O esporte chega nas Olimpíadas, as piscinas artificiais hoje são uma realidade. E o que eu vejo é que o surfista brasileiro, abre aspas, toda a organização do surf brasileiro, não só o atleta, né? uhum, Desde a primeira geração lá de trás, aí você vem com os diretores, você vem com a indústria do surf, né? Você vem com a mídia especializada que sempre foi muito forte, né? Hoje a grande mídia também faz parte, né, do surf, porque o surf se tornou um esporte de grande mídia também. Então todo uhum. esse trabalho ele foi feito e Por foi todo certo. mundo, Ele, não são só esses 3 não, grandes campeões E ele foi acertado, né? Foi um trabalho acertado. Então eu me lembro muito bem. Eu saí do Nordeste para vir morar no Rio de Janeiro porque eu estava à procura de destaque, né? De destaque para conseguir patrocínios, né? Para poder viajar, para poder participar do circuito mundial, que naquela época não tinha nada a ver com o surf de ondas grandes, era só participar mesmo do circuito mundial. Mas sempre existiu uma organização grande na região sul, sudeste. O Nordeste sempre teve o seu espaço, mas não essa infraestrutura Uhum, de eventos e de patrocínios que o sul-sudeste tem. Dentro dessa
geografia social e político-econômica do surf no Brasil, a gente conseguiu criar gerações de campeões que foram quebrando obstáculos e se destacando até hoje a gente ter aí 4 campeões mundiais e ser a maior referência do esporte hoje na atualidade. Mas não foi uma coisa só do Adriano de Souza, do Felipe Toledo, do Carlos Burri, do Fábio Gouveia, do Teco Padarati, né? De todos esses expoentes, né? do Ítalo, né? E é uma coisa do conjunto, né? É uma coisa do conjunto, né? E a grande diferença... Desculpa, é que tem uma coisa que me chama a atenção, e você me corrige se eu estiver errada, é que eu não vejo a evolução super linear. Porque a gente, por exemplo, a Carol aqui acabou de comentar, falou do Super Surf, a gente ficou um tempão, um tempo com o Campeonato Brasileiro muito instável. A gente não consegue ter, assim, a base do surf brasileiro, não tem o incentivo que precisa. A gente não tem uma evolução super linear. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, claro que tem uma construção aí, mas a gente ter tido em 2014, 15, 18, 19, de repente, um boom assim com esses caras é uma condição interessante, porque a gente está aqui foi justamente quando a gente parou de ter um campeonato brasileiro sólido, entendeu? Pois é. Então, olha lá. Então, vocês estão prontos para filosofar? Vamos filosofar. Vamos, né? Vamos lá. Eu gosto. Minha segunda profissão seria ser filósofo, né? Eu vou até tomar uma água, vai. Poxa, eu pensei que você ia tomar um vinho. Filosofia vinho só no fim de semana, estou tomando vinho. Tá, então, é uma coisa mais profunda. Ela não está só na superfície, a gente sabe disso, né? Um dos fatores que, no meu ponto de vista, é super relevante para esse sucesso do surfista brasileiro é que, devido à nossa situação socioeconômica do país, aqui a gente não tem muita limitação. Desculpa, não é limitação. Aqui a gente não tem muita oportunidade e temos uma limitação maior para ter carreiras mais ou menos bem-sucedidas. Aqui a gente ou é bem-sucedido ou não vai para nenhum lugar. Verdade. Né? O que a gente notou é que as 2 potências que dominaram o esporte nesses primeiros anos, Estados Unidos e Austrália, nos primeiros anos do esporte profissional, né? Os maiores títulos, quer dizer, o número maior de títulos vem dessas 2 grandes potências, da Austrália e Estados Unidos. Esses países eles são muito sólidos. Né? Primeiro, eles têm uma história com o esporte muito mais longa. Né? Com todos os esportes, né? Mas com surf. Vamos com trazer surf também, surf. Claro. Né? Com surf, né? As maiores marcas são australianas. Né? O maior mercado mundial é o americano, desde que a gente se entende. Né? Então, assim, desde que a gente está vivendo essa história do surf, o maior mercado é o americano, as maiores marcas são australianas. E esses caras sempre viveram numa infraestrutura incrível, e a gente ralando, e a gente ralando, e a gente ralando. Em contrapartida, o brasileiro não tinha espaço para uma performance mais ou menos. Uma performance mais ou menos não ia levar a gente em nenhum lugar. Então, a gente tem essa pressão extra a nosso favor. Né? Or you do good, or you gone. Né? Né? Ou não é nada. E o que a gente começou a perceber é que, com a chegada dessa nova geração, né, cada vez melhor, porque as novas gerações têm que ser melhores, eles começaram a performar sob pressão melhor do que os americanos e melhor do que os australianos, porque o brasileiro já vem nessa pressão. Ele sai do Nordeste, ele vem para o Sudeste, ele vem da comunidade, ele não tinha patrocínio, ele encontra um sistema totalmente contrário ao sucesso. Se for mulher, então, no surf, meu amigo... Pois é, né? As coisas estão mudando, né? Então, assim, o obstáculo, a dificuldade também é importante, né? Eu falo isso por experiência própria, né? Porque o Carlos Burli foi um exemplo para a comunidade do surf de Ondas Grandes mundial, não só no Brasil. Porque lá fora, de repente, o meu concorrente, o meu oponente, ele estava numa situação mais confortável. Muito mais. Ele tinha que viajar bem menos, não tinha que sair do país dele. Ele tinha torcida a favor dele. Ele poderia ser surfista profissional, mas ter um second job. Eu não poderia fazer isso. Né? Para mim, eu tinha que investir tudo. Então, essas adversidades, no meu ponto de vista, Clarinha... né, acabaram pushing you
todo mundo Não, mais fácil. acabam por criar um profissional mais resiliente, né? Que cai, levanta, que tem garra. O brasileiro tem muita garra. Onde mora aí os grandes desafios daqui para frente, né? A gente chegou no topo. Como é que você vai se manter no topo? Né? Você mesmo colocou, poxa, mas na sua época tinha circuito brasileiro e depois veio o Super Surf, né? E tinha os circuitos e os clubes que formavam a categoria de base, que eram super importantes. A gente está ficando órfão disso. Né? Exato, num momento muito O sério. mundo ficou globalizado. Né? Então, assim, você competia antigamente com o teu bairro, com a tua cidade, com o teu país. Agora se compete com o mundo. Você tem mais dinheiro para menos atletas. Gente. E tem mais atletas precisando de mais dinheiro. E isso é um obstáculo muito grande para a gente hoje em dia. Em contrapartida, a gente tem a chegada do esporte nas Olimpíadas. A gente começa a ver a oportunidade de uma verba federal atuando nessa organização e distribuindo recursos. A gente fazendo um bom trabalho com transparência, recursos para que essa categoria de base seja renovada. A vida se transforma muito, Clarinha. Desde que eu te conheci, desde que o surf começou, olha como a vida se transforma. E a gente não pode se prender a padrões. E ela está se transformando cada vez mais rapidamente. Então, a gente tem que entregar o que hoje é preciso e pensar como que a gente vai ter que se adaptar ao futuro, né? Para que a gente possa estar reinventando a nossa história constantemente. E não simplesmente ficar agora pensando, nós conquistamos os 4 títulos mundiais com esses atletas brilhantes, e você colocou, mas a gente tem algumas fragilidades. Né? Não só a gente, né? Os Estados Unidos, a Austrália, né? Todo mundo está pensando como que a gente vai tirar a supremacia do Brasil agora. Né? Claro. Então, eu gosto muito de ver essa nossa realidade do surf atual por várias dinâmicas e ângulos diferentes. Certo. Né? O Medina, por exemplo, quando ele foi campeão, quando ele começou a surfar, ele era campeão. Eu sempre falo isso, né? Porque eu fui campeão mundial em 98, quando o surfista brasileiro era taxado de maroleiro. Então, a gente vai lá né, quebra aquele tabu, nos tornamos a grande referência, o Rodrigo Rezende também. Na remada. No mar gigante, surfamos contra Brock Little, Ross Clark Jones, né, só lendas do esporte, a gente vai lá e a gente é campeão. E quando o Medina começa a surfar, com 9 anos, isso foi 4 anos depois, porque ele tinha 5 anos. Ele já é um campeão mundial de ondas grandes, então ele não entra no esporte com aquele trauma, eu sou maroleiro. Hoje ninguém fala que o brasileiro é maroleiro. Hoje a gente tem aí o Lucas Chumbo, um dos melhores surfistas do mundo de ondas grandes. Né? A gente tem uma representatividade muito grande. Eu queria, agora, já que a gente falou da geração do surf competitivo convencional, né, falando dos nossos 4 títulos mundiais, eu aproveito para falar da nova geração dentro do surf de ondas grandes. Então, você é o cara que abre o caminho, que conquista títulos, que começa a formar uma outra galera. Então, você falou da Maia, falamos do Lucas Chumbo, e isso está acontecendo. Quer dizer, a gente tem agora você tem deixou um legado, né, pro esporte, e essa galera está podendo começar de outro lugar, né? E a gente tem um reconhecimento internacional no surf de ondas grandes, graças a você e a essa galera que está chegando, o Lucas Chumbo, a Maia, uma porção de gente, o Coxa, enfim. Eu queria saber como é que se dá essa relação de mestre e aluno. O que é que você identifica que o que o cara precisa ser ou ter, mostrar para você abraçar aquela causa e falar, não, vamos lá que eu vou te treinar. Eu me lembro que você disse que o Chumbo pediu para você treiná-lo, o que é uma coisa muito legal, quer dizer, ele escolheu o mestre. Nem sempre vai ser assim, de repente, mas então, o que é que você olha num cara desse, numa menina como a Maia, para decidir treinar esse cara, essa pessoa? A primeira coisa é você gostar, né? Mas se você só gostar e não tiver talento, não tiver garra, não tiver
a vontade de superar esses obstáculos que você vai naturalmente encontrar, né? Porque eles são bem maiores do que as ondas, né? Ausência de patrocínios, de incentivo, viagens de última hora. Isso tudo você tem que perceber que a pessoa está predisposta a ter uma carreira de médio e longo prazo, porque ninguém faz o nome nas ondas grandes em curto prazo. É muito difícil, né? Você pode até pegar a Maia e fazer ela se transformar numa grande referência num espaço curto, mas daí para ela ter uma carreira, Claro. ela precisa de um tempo, né? O Lucas, por exemplo, ele já vem trabalhado, pois a família é uma família de surfista, ele já sobe na prancha muito cedo, já tem talento, já tem porte físico, já sabe pilotar um jet, mas a gente Já tem entende... título mundial? Não, depois, isso antes de eu trabalhar com ele, né? Sim. Quando ele chega para trabalhar comigo, eu entendo que se ele não tiver essa disciplina, se ele não tiver essa resiliência, se ele não tiver essa paciência, né? É um trabalho muito mais emocional do que performance e equipamento, né? É muito mais emocional. E aí, se você nota que o atleta não tem esse perfil, né, tem que ser muito inteligente, o atleta de ondas grandes, cara. Ele tem que ser muito inteligente. Porque ele tem que lidar com o emocional dele constantemente, ele tem que lidar com os desafios que são cada vez maiores, infelizmente, essa realidade, né? Você vê hoje na nova geração do surf brasileiro, você só vê o Lucas com patrocínios relevantes, né? Porque o mercado está super disputado, está super capilarizado, né? As mídias sociais entram para te ajudar, mas ao mesmo tempo para dissolver os investimentos. A gente falou sobre tudo isso, bem nichado, né? Bem sobre nichado. database, né? Não, e você não pode nem ser tão nichado, né? Você também tem que ser uma plataforma, se comunicar com várias pessoas, porque senão não faz sentido, né? Eu falo hoje que só tem 2 salvações hoje para um atleta. Não estou nem falando de surf, né? Eu estou falando para um atleta. Ou ele é muito talentoso e entra num esporte que já tem uma plataforma formada e aquela plataforma já serve ele. Serve ele com patrocínios, com salários, com toda a necessidade que ele tem para ser um excelente profissional, ou ele é muito talentoso e pratica um esporte que não é tão conhecido, mas se transforma numa plataforma de comunicação. E a gente sabe que não é fácil, né? Então, onde que você consegue tirar o melhor do atleta no meio desse caminho entre eu vou ter que performar muito bem, mas eu vou ter que ser uma plataforma, né? A gente vê que grandes atletas se perdem no meio do caminho, né? Terminam se tornando personalidade, porque às vezes é mais fácil, né? Principalmente para a mulherada, né? A mulherada, você vê, poxa, a mulher quer ser atleta, mas ela já vê que o corpo é um corpo que é um corpo de atleta, um corpo bonito, e ela começa a explorar mais nas mídias o corpo dela do que a própria performance, porque aquilo dá mais followers, porque aquilo dá mais likes, porque aquilo dá mais engajamento. Então, a gente está vivendo um momento de transformação. Não é feio. Né? Só um parênteses sobre as mulheres, porque senão vou levar bronca das mulheres depois. As mulheres se expõem dessa forma porque antes de qualquer coisa, espera-se isso delas e não dos homens. Existe uma cobrança de que as mulheres se mostrem assim, as atletas principalmente, e não existe essa mesma cobrança sobre os homens. Então, só um parênteses delas. Eu acho que muitas mulheres acabam cedendo a esse chamado, que é um chamado desde que a menina começa a crescer, que é de se expor fisicamente. Isso, os homens são livres disso, as mulheres não são tão livres assim. Mais ou menos, né? Porque os homens também se expõem fisicamente também, né? O mundo está muito mais igualitário também nesse assunto, né? E existe também a beleza física de qualquer um, né? Então, isso deve ser usado, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui, Clarinha, é que esse tipo de situação é recorrente na carreira de um atleta hoje em dia, né? E que sim, eles vão com ter o trabalho da sua própria marca, da sua própria imagem,
Tadinha. Não, você também. Você tá parado para mim. Mas eu acho que é a sua internet, a minha tá pumping. É? Poxa, a minha também. Não, mas olha só, o áudio Eu tá tô te ótimo. ouvindo, Você para mim O tá áudio tá congelado. ótimo. Então, assim, o grande desafio que eu vejo hoje é justamente o atleta, ele olha assim e fala, poxa, me dá toda a condição para eu performar, né? Uhum, Independente de quem seja. E aí, o que uhum, é que ele quer? Ele quer falar sobre preparação física, nutricionista, poxa, os melhores métodos para que ele treine, uhum, né? Suplementação, tudo isso, né? Treinamento mental, estratégia, equipamento. Mas aí, os patrocinadores querem saber se ele é um cara que se comunica bem, se ele tem engajamento, se ele tem muitos followers. uhum, Então, assim, infelizmente, você tem que deixar um dízimo em uhum, contrapartida, claro. né? Que é um esforço que, cara, você vai ter que fazer hoje, é natural, é Uhum, natural. Aí é que mora a minha preocupação como treinador, né, como manager do Lucas. O que é que eu falo para ele, Lucas? Qual é a sua prioridade? É ser surfista profissional? É performar bem? Foca nos treinos. Agora, não esquece que você é um comunicador, uhum, né? Não esquece que você é um comunicador, que você é um cara legal, que você é um cara que você tem altura para, de repente, participar de uma São Paulo Fashion Week, como ele participou, né? uhum, Poxa, não abrimos mão de participar de um Big Brother que, poxa, foi um projeto super difícil, né? Fomos uhum, super questionados, mas foi legal, né? Foi positivo, foi bom para ele, foi bom para a imagem dele. uhum, Queríamos nós não precisar disso. uhum. Queríamos nós Só ter, surfar e pronto. ter contratos maravilhosos, milionários, e falar assim, não, eu estou com um campeonato com o ano todo de eventos, várias etapas, as premiações são maravilhosas, os contratos são maravilhosos, mas a realidade é outra. Uhum, Então, assim, saber trabalhar o conjunto sem perder o foco é muito importante. Por isso que eu falo sim, da cabeça, né? A cabeça, claro. a cabeça para você gerenciar uma profissão, né, uma carreira, é muito importante. Uhum. Sim, sem dúvida. E uma outra questão que eu acho curiosa, ontem eu estava vendo umas coisas, vi uma declaração sua a respeito da questão da medição das ondas. Quer dizer, todo mundo que acompanha surf de ondas grandes e curte isso se impressiona muito com os recordes mundiais. A gente hoje tem o recorde registrado para mais de 24 metros do Rodrigo Coxa, lá em Nazaré também, em 2017. Você já foi um recordista e Uhum. teve uma questão com a homologação do Guinness e tal. E realmente, ontem, quando eu te ouvi falando sobre essas medições são muito imprecisas, não deveria ser sobre isso. Todo mundo fica querendo saber quantos metros tinha a onda, era equivalente a um prédio de não sei quantos É, andares. A é, onda, ela não é só grande, né? Só alta. Ela tem várias outras características que tornam ela uma onda mais desafiadora ou é. mais tranquila, entre aspas, né? E tem isso, que é como é que você mede de verdade, ponto a ponto, para poder falar, não, o recorde é do fulano porque foram 24 metros e 37 e não É, 24 e 2. É é, muito difícil. Então, eu queria, é. afinal de contas, o quão importante para o surf de ondas gigantes é o tamanho exato da onda? Seria super importante, né? Eu consigo ver que você vê, por exemplo, o Rodrigo Costa e a Maia hoje são os detentores dos recordes, né? Uhum, E isso é muito relevante, né? Pô, você ser recordista mundial, você está no Guinness Book, é muito relevante, é muito uhum, importante para o esporte. E não é tão valorizado assim dentro da comunidade, porque todo mundo sabe que para você medir direito uma onda, você precisaria de uma tecnologia muito melhor do que uhum, o olho, né? Principalmente porque dependendo do ângulo que você está vendo a onda, ela pode parecer maior ou pode parecer menor. uhum, Então, sempre que eu tenho oportunidade de opinar sobre esse assunto, eu falo que seria muito importante se a gente conseguisse engajar a comunidade de cientistas internacionais, uhum, oceanógrafos, não só surfistas, e uhum, tivéssemos um plano, né, junto a essa comunidade e aproveitando da modernidade da tecnologia
para desenvolver ferramentas ou uma ferramenta que a gente pudesse realmente medir confiar, uma onda. né? Uma onda. E não falar, pô, a sua onda tem 24, tantos metros e a gente achar que é verdade. Eu tenho certeza que no futuro a gente vai olhar para trás e vai falar, poxa, tudo bem, a gente viveu aquela época, mas né, a gente sabe que isso não é verdade. No dia que a gente estiver medindo onda de verdade, a gente vai acabar de medir uma onda e vai sair direitinho ali. Porque nem quando você vai correr, você não sabe exatamente olha aqui, o pace, exatamente. Qual foi a sua velocidade máxima, a sua velocidade mínima. Um dia a gente vai ter isso. Hoje é olhômetro feito por homens que não têm parcialidade. Né? Assim, então tem preferências, tudo, parará. E é uma pena isso, né? É uma pena. Mas em contrapartida, eu adoro que existe o recorde, né? Porque o recorde cria aquela história do recorde, né? Você já fez parte do Guinness, porra, hoje... Quebrou o recorde do Garrett McNamara. Pois é, e é dos brasileiros, e legal, nessa. Então cria esse folclore, né? Cria essa imagem muito boa, muito legal, né? Assim, super parabéns aí pro Coxa, aí pra Maia e para todo mundo. Mas eu não acredito nessas medições, desculpa, sabe? Assim, eu não acredito. Então, assim, quando falam assim, qual o tamanho da sua onda? Aí eu falo, pô, isso foi uma onda grande, né? Mas não dá para dizer, né? E será que quando tivermos essas ferramentas potentes o suficiente para a gente saber exatamente o tamanho da onda, a gente daí começa a também medir não só o tamanho dela, mas todo o conjunto de características que ela tem? Quer dizer, ela é uma onda de tal tamanho, com tal formação, que vai ter tal potência, pressão, sei lá como é que a gente... né? Talvez seja isso, talvez você vá acrescentando elementos para avaliar aquela onda. Não, existem muitas variáveis, né? E essas variáveis, essas incertezas, elas criam essas descrenças, né? Por exemplo, quando o Usain Bolt vai correr na frente de todo mundo os 100 metros na Olimpíada, aquilo é certo. Não tem nenhuma variável ali, né? Só se ele errar, o problema é dele, aí o oponente dele vai ganhar, mas é certo, é fato. Ele não sai dali esperando o resultado daqui a 1 hora ou 1 ano, né? O surfista espera 1 ano para o cara dizer o tamanho da onda dele, né? Então, assim, todas essas variáveis que a gente está falando aí, né? Pô, o tamanho da onda, será que o surfista surfou no ponto mais crítico ou surfou mais no rabo da onda? Pô, tem tudo isso. Ou a onda mas se ele não surfou no ponto mais crítico, será que ele não foi mais inteligente, escolheu a melhor linha para a onda também, né? Tem uma opção de coisa. Então assim, eu sou um profundo admirador da tecnologia, né? Se a gente tem tecnologia, a gente deveria usar ela bem mesmo. Claro. Né? Então poxa, por que não procurar, através da tecnologia, criar uma ferramenta que seja muito mais justa, que você pegue sua onda ali e aí ela consiga decifrar, não, você tirou... a sua foto foi tirada de cima, então a percepção é diferente, né? Nazaré é o lugar perfeito para você bater recorde, porque você vai mudando de ângulo e a onda vai ficando maior, vai ficando menor. Não estou falando que as ondas são pequenas, estão lá as maiores ondas do mundo, mas assim... Qual é o outro lugar no mundo que tem aquela condição geográfica que Nazaré tem? Bem pouco. Cortês Bem, que quebra ondas enormes, mas fica no meio do mar, não tem nenhuma referência. Como é que você... né? Então, assim, quando você coloca o Forte de Nazaré, de São Miguel Arcanjo, com uma pessoa lá em cima e tem aquela onda enorme passando ali atrás, qual é a perspectiva que te dá? Nossa, é um tsunami que vai engolir, né? E a gente é muito condicionado ao primeiro contato visual, né? A visão é a primeira porta de entrada dos nossos sentimentos, né? A longa distância você não está sentindo nenhum cheiro, não está sentindo o calor, mas você já vê aquela imagem e você começa já a ter uma reação com relação àquela imagem, né? Sim. Então é isso. Então no meu ponto de vista, Clarinha, a gente tem muito a evoluir ainda, né? E faz parte do esporte, não é que problema, bom, né? Não, que bom, não é porque se a gente não tivesse para onde ir, tinha chegado já num ponto de fechar a lojinha e falar, pronto, está feito tudo. Que bom que tem muita coisa para fazer ainda. Essa semana, a gente teve a notícia triste da morte do Derek Hall, que foi o primeiro havaiano campeão mundial em 93, bicampeão do Pipe Masters. Eu queria saber se você tinha uma relação com ele próxima, como é que ele participou da sua
na sua vida como surfista? Se participou, se vocês tinham alguma relação. Ele participou como ídolo, né? O cara que eu admirava, me espelhava e sempre foi um grande influenciador na minha vida. E agora eu tenho 52, vou fazer 53. Ele com 55, né? Então acende uma luz assim para mim e fala, caramba, meus amigos, meus ídolos estão indo. Uhum. E eu tenho mais um tempo, né? O primeiro tempo foi muito legal. Agora eu estou no segundo tempo e não tenho o terceiro tempo. Uhum. Fica a minha gratidão a todo o histórico da carreira dele, né? A família Hu, assim como o irmão dele, o Michael, também sempre um grande ídolo, né? O filho agora também, que, poxa, é um surfista excelente, né? Free surfer, não compete tanto, mas é um excelente surfista. Toda a família, a dinastia Hu é muito importante, né, para o surf, né? E foi uma perda muito jovem, muito jovem. Poxa, Muito e jovem. totalmente inesperada, né? Inesperada, ele estava pegando altas ondas, super feliz, e de repente esse cara se vai, né? Faz a gente pensar. Para mim foi chocante, não vou mentir que foi chocante, né? Poxa, a vida está passando, né? Não dá para se apegar a essas coisas bestas, né? Você tem que realmente valorizar o hoje, o presente, essa oportunidade de estar com você aqui, com todo mundo que está acompanhando a gente, né? Sim. A gente, Rock Mountain, né? A Go Outside é da Rock Mountain, e tem outras marcas como a Hardcore também. E a gente teve a oportunidade de publicar aqui no Brasil a biografia do Tom Carroll, que eu editei, inclusive. E você comentou que você viu Andy Irons começando a surfar com 13, 15 anos, um com 13 e outro com 15. Não sei qual que é o mais velho, se é o Bruce ou se é o Andy, lá no Kauai, né? O Andy foi tricampeão mundial, rivalizou com o Kelly Slater, deixava o Kelly Slater de cabelo em pé durante muito tempo, né? E a gente perdeu também ele prematuramente, depois de um período longo de dependência química e dos efeitos disso emocionais, né, sobre ele. E o Tom Carroll foi outro cara que também foi lá para o subterrâneo, entrou em contato forte com as drogas, mas teve coragem depois de contar isso no livro, que a gente publicou aqui no Brasil, e de acender uma luz também para dizer, olha, é preciso falar sobre isso. O surf de alto rendimento tem muita droga. E, obviamente, não é só no surf, em vários outros esportes também. Mas eu queria saber se você concorda com a percepção dele de que existe mais dependência química em atletas de alto rendimento no surf do que a gente fica sabendo. Falei de 2 casos aqui muito importantes, de 2 campeões mundiais. Olha só, a minha impressão, tá? Porque eu não convivo e eu não posso falar nada. Mas o que eu entendo é o seguinte, as gerações mais antigas, elas estavam mais abertas a essas experiências, tá? As gerações mais jovens, menos. Né? Você vê o esporte mais profissional, você vê o antidoping, e realmente a nova geração tem menos contato, é o que me parece. Tá? E se preocupa mais, talvez, também, né? Se preocupa mais, né? Inclusive, um dos grupos de surf que eu participo no WhatsApp, né? Que a gente tem milhões de grupos, né? Eu não participo tanto, porque se eu fosse participar, eu ficava maluco, mas eu leio algumas coisas. E teve um comentário sobre a passagem do Derek, né? E principalmente sobre o fato dele ter sido o primeiro campeão mundial havaiano, e depois a história do Sonny, né? Que, poxa, é também campeão mundial havaiano. Sim. E do Andy, né? O Sonny, a gente sabe que ele não teve muito problema com drogas, mas teve esse problema com a depressão, né? O Andy já teve, e o Derek também teve um tempo que ele ficou preso também nas drogas, né? E a conclusão que eles chegaram dentro do grupo, né? Que é uma coisa assim que me faz pensar, realmente tem a ver com o que eu estou trocando com você agora, é que a nova geração já não está nessa sintonia tanto, né? Existe sim a relação, alguns atletas consomem, mas a grande maioria não, né? Então, o que fica é um legado de liberdade, né? É um legado de um esporte rebelde, que a gente sabe que de atitude, né?
O surf tem isso. Eu entrei no surf porque eu era rebelde. Eu queria ser um garoto bronzeado com uma prancha debaixo do braço e colorido. Não era por causa das ondas, né? Uhum. O surf é um esporte rebelde, o skate é um esporte rebelde. Uhum. Mas aí você começa, através dessa vivência, você começa a perceber que se você tiver uma vida mais saudável e equilibrada emocionalmente, a sua vida é melhor, né? A tua qualidade de vida é melhor. O problema do grande campeão, né? Do atleta de performances extremas, é que se ele não conseguir se segurar emocionalmente e precisar de alguma droga para lidar com aquela pressão, com aquele estresse, né? Emocional, que não é nem tão físico, né? É mais emocional, ele termina criando uma dependência química. E aí essa dependência química, tem contrapartidas. E as novas gerações conseguem analisar através desses exemplos. Então, esses caras, eles deixam também um legado positivo nesse sentido. O livro do Tom Carroll é super corajoso e eu acho super importante, porque ele abriu ali, ele se expôs de um jeito muito... Acho que com essa ideia, assim, de, olha, eu era um cara muito inseguro, eu era um cara que tinha milhões de títulos e tinha muita coisa acontecendo. Ele foi o primeiro surfista profissional, ele fechou o primeiro contrato do surf mundial, entendeu? Então ele tinha muita pressão, muita responsabilidade, muito deslumbre e, cara, ele só conseguia equilibrar, entre aspas, achava que equilibrava aquilo com droga pesada. Alguém falou aqui de maconha. Não, eu tô falando de droga pesada, de dependência química que realmente desvirtua a pessoa no sentido de tira ela do eixo e do caminho da vitória, né? São atletas de alto rendimento, é outra coisa. E o que acontece, né, Clarinha, não é só... as pessoas pensam, não, mas o cara estava drogado para performar bem. Pô, não é. Entendeu? Assim, não, nem dá, né? Não, assim, até... Naquele nível eu tô falando. Né? Até sei que isso acontece, né? As pessoas se drogam e performam. Né? E você fala, caramba, como é que você se droga e ainda consegue performar? Mas não é isso, é muito mais o despreparo emocional, a insegurança, como você mesmo falou, né? Como que eu estou lidando com minhas responsabilidades, com minhas emoções, com os meus fracassos. Se tem uma coisa mais desafiadora para um atleta que é destaque, que é uma referência, que é um grande campeão, é ele perder. E às vezes ele não consegue perder, ou às vezes ele não sabe dizer não, né? Ou às vezes ele não sabe se aposentar. Cara, é muito difícil. É muito difícil isso, sabe? Assim, no caso do Tom Carroll, o Tom Carroll tem uma carreira longeva, né? Ele foi um cara que performou bem durante muito tempo. Então, ele deixa isso muito claro. Como é que eu vou deixar de ser o Tom Carroll, né? Que performa bem e você, o Tom Carroll, ser humano, né? E todo mundo tem que entender que não existe a imagem ela é criada, né? Essa idolatria, né? A maneira e ela nem te pertence, porque é uma imagem ela criada não te pertence. dos ela outros. Não te pertence. Enfim. O que ele fez, né? Essa foi um trabalho de cura, né? O livro dele, né? Porque ele escreveu para se curar, né? Assim como eu fiz a minha biografia também para me curar, né? Porque as pessoas olham para você e falam assim, poxa, aquele cara super bem sucedido, né? Tem patrocínios, tem família, tem... Cara, todo mundo é ser humano, todo mundo tem medo, todo mundo tem seguranças, sabe? E é isso que a gente tem que entender, né? Que a vida, ela é uma plataforma que, independente do que você escolha para você fazer, é uma plataforma para você se desenvolver e curar as suas emoções, né? E sair daqui melhor, né? Não importa, né? O que role, né? Que play, que papel que você escolheu, né? Você está aqui para se curar. E quando esse papel é maior do que a tua verdade, aí entra as drogas, né? Porque o papel ele te consome. Você não é você. Você deixa de ser você para ser alguém mais, que é o que as pessoas esperam que você seja. Aí vem a infelicidade. Em várias formas, né? Pode ser Imagina o Carlos Bulli viver quem ele não é. Cara, eu vou morrer, né? Todo dia eu vou estar ali me matando. De repente, quando eu vejo, eu tô
eu estou viciado em alguma química, entendeu? Porque aquilo me machuca tanto, aquilo me atormenta tanto, né? Uhum. Né? Cara, as pessoas têm que ser o que elas são, não o que Mas, as pessoas querem que elas sejam, né? sim, sem dúvida. Mas você estava falando de aposentadoria do Tom Carey e tudo. A última vez que a gente conversou foi na exibição do Carrie, que é Uhum. o seu filme que foi exibido no Rock Spirit do ano passado. E o Carrie tem uma história muito legal, que é a de você estar justamente encerrando uma parte da vida e botando o pé numa segunda parte da vida aos 50 anos. Então você queria fazer 50 anos competindo em Nazaré e vencendo. Era essa a sua Uhum. expectativa. E aí, expectativa versus realidade, o filme vai lá e conta que no dia que você foi lá entrar no mar para vencer e para cumprir esse desejo que você queria, né? A natureza te disse outra coisa, te mandou outro recado. O seu pupilo, Lucas Chumbo, venceu e você pensou que, bom, talvez agora fosse um momento diferente desse que você estava ali na Uhum. expectativa de cumprir. Então, eu te pergunto duas coisas. Eu já sei essa mensagem, mas qual foi a mensagem que você recebeu no dia dessa competição? E como é que tem sido esse novo capítulo da sua vida? A mensagem, nesse momento, já é outra, né? Porque a Daquele gente. dia para cá. Aqui né? Pronto, A gente tá tranquilo. ainda vão inventar um aplicativo para você ficar online e ninguém te atrapalhar, né? Pois é, já aconteceu isso comigo também, em live, tocar o telefone enquanto eu estou entrevistando. Pô, alguém que inventar isso vai vender pra caramba esse aplicativo. Sim, Pô, porque, sim. né, quantas lives, pô, o pessoal liga no meio da live, né? Bem, olha só, a mensagem mais clara que eu vejo é que tudo acontece no momento certo, né, na vida. E que eu realmente precisava passar por aquilo e que a minha maior vitória foi o Lucas vencer, né? Uma pessoa que eu já estava trabalhando já há um tempo e, e que, poxa, realmente estava no momento dele. E o momento era a despedida, né? E que a despedida não necessariamente tem que ser do jeito que você quer, né? Uhum. Então a vida ela me dá mais uma lição, ela me oferece mais uma oportunidade de aprendizado. Eu entro na bateria, o mar está cabelo, assim, um vento enorme, quer dizer, um Uhum. vento muito forte, umas ondas enormes, e eu não pego nenhuma onda e saio do mar ali arrasado, mas em contrapartida, muito agradecido, né? Não olho aquilo com um olhar de julgamento, de tristeza, mas sim com um olhar de aprendizado, de entendimento. Uhum. E com a vitória do Lucas, aquilo fica muito claro para mim, né? Que era o final da minha carreira e o começo da carreira dele, né? E, Mas era o começo também de um outro momento da sua vida, que é o que eu estou é, falando desse novo capítulo. Como é que está sendo esse novo capítulo de lá para cá? cara, tá sendo muito bom, muito bom, sabe? Assim, Clarinha, engraçado, né? Porque eu vou meio que na contramão, né? Por exemplo, agora no começo da pandemia, todo mundo ficou falando sobre a necessidade de criar conteúdos, né? E rolou muito essa sensação do FOMO, né? Fear of missing out, né? Se Uhum. você não tivesse criando conteúdo, você ia estar fora do game, né? Uhum. E essa explosão de live, né? Todo mundo fazendo live, vai ter uma live, vai ter uma live, e é legal porque a gente fica se conectando. E eu decidi não fazer live, né? Eu falei assim, pô, eu não vou criar. A princípio a gente ficou, pô, vamos fazer uma live toda semana, vamos fazer 2 lives, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, cara, eu não vou entrar nessa, né? Porque isso não faz parte da minha vida. Então, o que eu vou fazer, eu vou aceitar esses convites, porque as pessoas que querem falar comigo, eu já começo fazendo algo muito interessante, né? Uhum. Trocando uma energia, de vez de forçar um produto, né? O que Sim. eu tenho feito bastante nesse novo momento da minha vida é justamente isso, é trabalhar o meu emocional, a minha conexão, para que eu possa entender o que, que a vida está demandando de mim. E está sendo muito prazeroso, né? Uhum. Porque eu consigo retribuir mais e de melhor qualidade para o Lucas, por exemplo, né? Que ainda não tem a experiência que eu tenho, que ainda não tem a maturidade que eu tenho. Uhum. De uma forma mais
positiva, eu consigo deixar ele equilibrado emocionalmente. Se eu tivesse com a cabeça ainda imatura, fazendo o que todo mundo esperava de mim, eu talvez não tivesse tão preparado para, nesse momento, estar atendendo às necessidades do Lucas. E sem nenhuma cobrança de ambas as partes, né? Sem muitas expectativas de ambas as partes, porque eu não tenho a intenção de ser o cara da vida dele, né? Poxa, amanhã, se ele falar, poxa, Burle, eu não quero mais trabalhar com você, eu entendo totalmente, né? E também não tenho intenção de limitar o universo, né? Eu quero ser coach daqui para frente, eu quero ser o cara da carreira do Lucas Chumbo, ou eu vou ser daqui para frente empresário. Você não está querendo definir eu não quero nada. rótulos, né? Na posição que eu estou hoje está ótima. Está ótima a posição que eu estou, está maravilhosa, né? Eu estou super feliz com o que eu sou, com o que eu tenho, com o trabalho que eu realizo dentro d'água, fora d'água, no meu escritório, né? No Burle Experience, tudo que eu tenho, né? Então, tem mais alguém além do Chumbo que você esteja treinando, não? Eu não tenho muita vontade, tá? Sabe por quê? Porque eu sou muito em cima, né? E se eu pegar muita gente, eu não vou conseguir dar atenção, tá? Então, eu não quero... assim, o que eu estou fazendo mais... eu estou criando uma plataforma, né, onde eu moro. Essa plataforma ela tem a minha cara, o meu estilo de vida, e esse espaço vai ser aproveitado por mim, por você, por todas as pessoas, né? Então, de vez de criar distâncias, eu estou criando pontes, acesso, o que é muito importante, né, Clarinha? Nesse mundo da gente, sabe? Assim, as pessoas estão muito distantes, apesar de muito conectadas. E eu acredito muito nessa relação próxima, onde, quando ela acontece de forma verdadeira, ela toca e transforma a vida da gente. E é muito legal isso, né? A vida é muito especial para a gente resumir ela numa carreira, né? Em poucas palavras. A vida é maravilhosa. Eu sou um cara apaixonado pela vida. Estou ficando até triste porque a gente só tem mais 3 minutos. Eu estou olhando aqui, é verdade. Então, antes disso, já que você está falando que a vida é maravilhosa, todo mundo sempre acaba te perguntando sobre medo, porque você tem que lidar com o medo o tempo todo. A gente vive um momento em que as pessoas vieram de meses de muito medo, muita insegurança, e você tem a sorte, né? Não só a sorte, mas você se colocou nesse lugar de trabalhar com a incerteza, com enfim, o imprevisto e com o medo. E recentemente, em 2019, você passou por uma situação super extrema, falou de uma visita da morte, nesses termos. Então, quando acontece isso, o que é que acontece? Se você puder... cara, nem vai ter, tem 2 minutos, vai, rápido. Olha só, tem 1 minuto, senão não vou conseguir me despedir, né? Abrace o seu medo, tá? Não fuja do seu medo, agradeça ele, entenda ele, conviva com ele. Porque se você der as costas para o seu medo, ele vai voltar mais forte lá na frente. Né? E sem o medo, a gente não consegue separar uma situação de risco de uma situação normal. E com a presença do medo, com a presença desse sentimento, você conhece gerenciar esses riscos. Você consegue gerenciar esses riscos, né? Então, lidar com insegurança, com incertezas, com medo, é uma coisa muito natural, né? E acontece com todo mundo. Então, abrace de verdade e tenha compaixão, sabe? Não fique julgando você e pressionando você mesmo, se cobrando. Tenha compaixão, sabe? Se permita ir para cima, né? Se permita errar, se permita sentir medo. E eu tô com medo agora da gente não conseguir se despedir, né? Não, mas então... acho que o recado foi dado. Burle, eu queria agradecer muito a sua presença aqui e a de todo mundo que participou. Alguém perguntou meu nome, eu sou a Maria Clara. Tive aqui mais uma live na página da Go Outside. Na segunda-feira a gente se vê. Burle, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo aí que participou. Foi um prazer. Um beijo grande. Fique com Deus. Beijo grande para todo mundo. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Beijo.